um desses aniversários do Select, eu peguei um sono aqui no exórdio, uns anos desses atrás aí. Era eu e o Cordeiro, estava aqui, dia de domingo. E acabei tendo um sonho, uma visão, né, de que aqui era uma casinha muito simples, lá atrás. Eu me via entrando por um portão assim, uma cerca de madeira, formado de um lado para o outro, e eu entrava e ia para uma casinha lá atrás. Entrava e tinham 3 pessoas na sala, né? Era uma mesa de madeira, uma vela assim meio grossa, sabe? Uma vela grossa, uma chama grande assim, e uma mulher, e eu não sei, não lembro se eram 2 ou se eram 3 homens. O pai, a mãe e o filho. Eu não me lembro exatamente. Aí eu cheguei, aí a mulher dizia assim: qual é o nome que a gente vai dar? Aí o homem estava em pé e o mais novo sentado. Aí o que estava em pé disse assim: não, vamos chamar de Luz, Esperança e Caridade. Aí a mulher falou assim: é luz porque qualquer um vê um pingo de luz no escuro, né? E se vier para cá, vai ter que ter esperança, né? Você vai procurar a luz porque tem esperança. E se quiser ficar para sempre, aqui no Espiritismo tem que praticar a caridade. Então, aí o cara falou assim: vai botar o nome de Luz, Esperança e Caridade. Aí Cordeiro, Eduardo. Aí eu acordei aqui, no meio de começar. Mas achei assim, aquilo maravilhoso, sabe? Porque até o cheiro da vela eu estava sentindo quando eu acordei aqui. A gente tem uma mesa aqui, né, na época, acho que alguns na mesona que tinha aqui, não era lá de lá ainda, né? É lá de lá. É lá de lá a mesa grande. Então, luz, esperança e caridade, luz, porque em qualquer lugar na escuridão a gente consegue enxergar. É feito um céu que a gente consegue ver uma estrelinha pequenininha, né? Esperança que é o que o Espiritismo entrega para todo o coração aflito. E para permanecer nele e crescer na direção de Deus, realmente tem que praticar a caridade. Então, parabéns à nossa casa, né? Que nesse ano completa esse tempo, né? E muito legal essa proposta de escolher um trabalhador espiritual, né? Como tantos aí. Então hoje, e por coincidência, um dos que eu mais gosto é esse aqui que vocês estão vendo aqui, Manuel Filomeno de Miranda, né? Que, assim como nós, não nasceu numa família espírita e foi se tornando, né? Entrou por um momento de aflição e ali se entregou, e até hoje é um trabalhador incansável, né? Essa palavra incansável realmente faz parte da característica do Manuel Filomeno. O Dr. Bezerra de Menezes sempre diz pra gente, né, que nós espíritas somos privilegiados porque dialogamos com aqueles que vieram antes da gente, com aqueles que nos precederam. Quando a gente recebe um conselho de alguém que já fez alguma coisa antes da gente, que a gente está ali repetindo, aquele conselho é muito valioso, né? Alguém que passou por uma estrada, viu os perigos que tinha, viu as armadilhas, os buracos, os quebra-mola, os trechos perigosos. Aí, antes da gente transitar pelaquela estrada, conversar com alguém que já trilhou é importante, porque você já vai sabendo o que é que vai encontrar lá. Tem trechos que você tem que andar bem devagarzinho, com muita atenção. Outros que você pode apreciar a paisagem. Então, vós espíritas sois privilegiados porque dialogais com aqueles que vos precederam. Eu troco isso por responsáveis. Vós sois muito mais responsáveis. Porque a cada conhecimento que a gente recebe,
a cada indicação do caminho que tem a percorrer, é uma responsabilidade que a gente adquire, né? Ele sempre foi, né, o doutor, ou simplesmente Manuel Filomeno Batista de Miranda, sempre foi uma pessoa boa. Assim são os espíritos amigos que fazem os prefácios dos livros dele. Uma pessoa de coração bom, um bom filho, né, um bom irmão, e sempre ajudou as pessoas que procuravam por ele. Ou um ouvido, ou um valor, ou algum favor, né? Em determinada fase da vida dele, né? Está aí a data e desencarne dele, né? 14/11/1876 e desencarne em 14 de julho de 42, né? Em determinada fase da vida dele, 1914 já, ele foi acometido por uma moléstia que a medicina na época não tinha uma cura. Tentou, não conseguiu. E as mãos de um médium, né, chamado Saturnino Flávila, ele fez o tratamento, né, mesclado de passe, água fluidificada e também homeoterapia, né, aquilo que a gente chama hoje, né, que trata muito, né, com óleos essenciais e outras coisas. Ele acabou se curando. E o contato com aquele médico e aquele médium, né, fez ele tomar um interesse pela religião dos espíritos, pela religião espírita. E ele foi procurar a União Espírita Baiana, que hoje é a Federação Espírita da Bahia, né? E lá conheceu o presidente chamado José Petitinga. Fez amizade, fez aquele estudo doutrinário e começou a trabalhar lá. E se tornou o primeiro secretário do centro, né, no caso da União Espírita Baiana, o segundo secretário, e já no final da vida virou presidente. E ele cuidava muito como era um órgão federativo, ele cuidava muito do relacionamento com os centros pequenos, né? A relação do trabalho, da disciplina, da organização, nunca fiscalizando e autuando, mas sempre auxiliando como colaborador da doutrina que ele, na época, no Brasil, ainda estava ali em consolidação e expansão, né? Hoje ainda está, imaginem, em 1914. Sempre muito dedicado, e dentro dos trabalhos que ele realizava no Centro Espírita, o que ele mais se entregava era o trabalho de desobsessão. E aí está a marca do trabalho dele hoje no plano espiritual. Então, todos os livros que ele escreve, absolutamente todos, têm essa conotação da relação do mundo dos encarnados e dos desencarnados, né? As diversas relações que existem ali. Então, não psicografou tantos livros quanto outros autores, né? A primeira mensagem dele já foi em 1970, se eu não estiver enganado, por Chico Xavier. Uma mensagem direcionada para Divaldo Franco na forma de uma carta. Ele assinava apenas como Manuel Filomeno. E dali por diante, todos os livros que ele psicografou foi da Lavra Mediúnica, né, com Divaldo Pereira Franco, até hoje. Então, o nosso querido irmão Manuel Filomeno de Vilhena é esse velhinho bondoso, né, que aparece nos registros aí de internet. E ele tem, na biografia dele, né, a gente não vai falar da biografia dele, a gente vai falar do que é que ele queria falar se ele estivesse aqui agora, né? Essa realmente é falar do que seria o Manuel Filomeno. Então, quando falam assim, um trabalho incansável, é porque era um trabalhador espírita que não faltava nunca no trabalho. O trabalho dele, da reunião mediúnica, das obrigações dele do centro espírita, ele não faltava. Tanto que foi ao extremo de acometido de um infarto, arrastando-se com a bengala, contrariando todas as ordens médicas, ele foi participar de um trabalho. O centro era perto de casa, e essa frase, né, foi de uma carta que ele escreveu para a União Espírita Baiana, quando ele
faltou e decidiu que não ia mais, já perto de morrer, né? Ele diz assim: agora sim eu não vou mais, porque eu não posso mais. Não posso. Estou satisfeito porque eu cumpri com o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Mas como bom trabalhador, né? Tome conta dos trabalhos aí, conforme eu já determinei. Era o presidente que se desfazia ali do cargo, que estava se desfazendo do corpo, que estava se desfazendo da frequência da obrigação e que já estava se abrindo ali as portas do mundo espiritual para ele. Então ele já dava por encerrado o bom combate naquele momento. Foram 18 livros publicados até agora. Eu falo até agora porque o último foi durante a pandemia, né? Que ele falou exatamente sobre a pandemia aí, que a gente está sobrevivendo ainda por ela, né? Que foi no rumo do mundo de regeneração, um livro fantástico, que é de 2021, se não estiver enganado, 2020, como está aí. Então, Nos Bastidores da Obsessão, em 1970, foi o primeiro livro, né? Detalhes ali, a gente não vai encontrar nada inédito, tudo que ele fala nas vivências dele, se comportando ali quase como um repórter do mundo espiritual. Tudo que ele fala é para dar um colorido, uma mensagem, um exemplo diferente de tudo aquilo que Jesus já disse, de que André Luiz já disse, de que Emmanuel já disse, de que Amélia Rodrigues já disse, que todo mundo já disse. Ele vai lá e tenta dar um colorido, é um case, é uma história, é um fato, e no final a lição, lembrando das recomendações do Cristo, né? Então, Bastidores da Obsessão, Grilhões Partidos, Tramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão, Loucura e Obsessão, Temas da Vida e da Morte, Trilhas da Libertação, Tormentos da Obsessão, um clássico que uma vez eu me atrevi de fazer uma palestra aqui sobre isso, chamado Sexo e Obsessão. É um livro assim pesado de ler, de conversar, né? Porque a energia que envolve é densa. Então, é preciso muito preparo para a gente falar sobre esse livro, né? Fala de estupros, fala de relações incestuosas, fala de obsessões assim intensas e pesadas e difíceis de romper, obsessões que varam os milênios, não os séculos, né? Então, ele traz ali com todo cuidado, com toda elegância, né, essas relações das nossas energias sexuais dos obsessores. Entre Dois Mundos, Reencontro com a Vida, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. A tríade que ele fala agora das catástrofes naturais e a real necessidade disso, né? Transição planetária, mediunidade, desafios e bênçãos, amanhecer de uma nova era. São 3 livros na sequência que falam dos terremotos, dos maremotos, das catástrofes, dos furacões e a necessidade disso acontecer como uma forma de saneamento para a nossa humanidade. Perturbações espirituais e o último, né, falando aí dos bastidores espirituais da pandemia. Nada absolutamente de inédito ele coloca. Às vezes troca uma frase, coloca uma coisa ali, mas que, como a gente sabe que os nossos guias, os nossos anjos da guarda, cada um aqui tem um time imenso no mundo espiritual torcendo para a gente dar certo aqui nesse mundo. Um time imenso. Cada um. Até aquele que se sente sozinho, abandonado, tem um time imenso torcendo por ele. E esse time, até os livros que eles fazem chegar na mão da gente, né, são eles que escolhem. No livro Entre Dois Mundos, né, ele deixa muito claro isso, né? Os bastidores do mundo espiritual que ajudam os obsidiados. Os livros, os trabalhos, as sugestões, tudo que
a equipe espiritual que zela pela gente faz chegar ao nosso interesse. E que muitas vezes é um esforço tão grande e você recebe um livro, a mensagem e simplesmente bota lá na prateleira. Né? Todo o esforço que foi feito para lhe ajudar foi perdido. Uma marca clássica que o nosso irmão tem e que sempre fala é sobre a honestidade, né? E dessa relação que existe entre obsediados e obsessores. A gente quando diz assim, eu estou sendo obsediado, ninguém está livre das marcas do passado e do reencontro com aqueles que nós prejudicamos. Ninguém está livre. Existem alguns centros espíritas que fazem os trabalhos de desobsessão na presença do obsediado. Existem, né? É uma técnica exatamente para o mal que a gente fez. Já aconteceu comigo uma vez. E quando eu voltei para casa para ler o Evangelho antes de dormir, ele sempre abre com uma lição que vai direto no coração da gente. Aí abriu na mensagem que diz assim: piedade para com os criminosos. E eu sempre li essa mensagem até esse dia como que eu precisando ter piedade para algum criminoso. Só que naquele dia o criminoso era eu, né? Porque deixa eu tirar isso aqui que está me atrapalhando um pouquinho. Porque naquele dia o criminoso era eu. Então me fez ver, né, de uma forma um pouco mais humilde aquele texto, que eu precisava da piedade de alguém. Eu tinha cometido. Eu era o obsediado, mas eu tinha sido o causador original. Então eu tinha que suplicar a piedade. Ele é que estava no dever, né, de perdoar, e não eu. Então aquele tratamento serviu para ajudar alguém que eu fiz mal. E que muitas vezes a gente, quando vem na casa espírita, acha que é o contrário, né? A gente sempre chega aqui vestindo a carapuça de vítima, né? A consciência que a gente tem na vida é a medida da honestidade do nosso egoísmo. Com que régua você mede a honestidade do egoísmo que você tem? Vejam, isso é impactante. A consciência é você reconhecer o tamanho do egoísmo que você tem. Quantas vezes você pensa assim: a felicidade tem que ser só minha, eu tenho que ser feliz primeiro, eu tenho que ganhar a maior parte, primeiro eu. Isso é egoísmo. Quando a gente está em uma situação em que o maior beneficiado é a gente está numa situação egoísta. E são sempre os casos, né, em toda a obra do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda, ele sempre pede para a gente sempre prestar atenção na gente. Sempre pede para prestar atenção na gente, como tantos outros que são lá os grandes vultos, né, que estão fazendo parte aqui da programação desse mês. Então, nós temos doenças no espírito que a gente traz de muito tempo. E que é preciso um esforço, uma vontade para a gente se curar delas. E que só a prática daquilo que é o contrário vai resolver na solução desse problema. Irritabilidade, mau humor, ironia, sarcasmo, agressividade e ira, maledicência, reclamação de tudo, prazer em ferir emocionalmente as outras pessoas. Vejam, prazer. São chagas morais que a gente carrega e que serve de plug para aqueles que querem uma retaliação ou se nutrir das energias que a gente carrega. No livro Sexo e Obsessão, ele coloca lá uma frase que é bem interessante, que ele diz assim: o plug da obsessão é sempre o obsediado que entrega. É um cabo que eu tenho aqui,
que eu preciso me conectar com alguém, o obsessor ele não consegue acessar e conectar comigo. Eu é que ofereço para ele. E eu ofereço através das minhas imperfeições. Ele se conecta comigo por ali. E que apenas o contrário disso é que pode desplugar. Oração diária, meditação e autoavaliação, aquilo que a gente chama de inteligência intrapessoal, a capacidade de a gente se observar, se analisar, se sentir, se perceber e reagir àquilo tudo. Prática de gratidão, benevolência, indulgência e perdão, a caridade conforme entendia Jesus Cristo. Auto-perdão, porque a gente não pode estar convivendo com culpa. A gente sabe que é pequeno, que é errante, que cai, que se levanta e que a gente precisa estar se perdoando toda hora. O que a gente não pode é estar se justificando, né? Para Deus a todo instante também. E uma coisa valiosíssima que chama-se amor próprio. E que é raro nos dias de hoje também. O que o nosso irmão pede em todas as comunicações através do Divaldo é o seguinte: exercite, tome conta do poder da sua vontade. Não deixe que ninguém, né, pilote as suas intenções por você. Ninguém. Quando a gente diz assim que não tem nada de muito novo, de diferente em termos de conceito, né? É porque o que os Espíritos colocam nas obras já está lá no Livro dos Espíritos, já está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele só transforma aquilo como um exemplo, numa história, num case, num contexto. Como tem vários que vão aparecer aqui daqui a pouco. Então, a pergunta 909 do Livro dos Espíritos: poderíamos, pelos nossos esforços, sozinhos, vencer as nossas más tendências? Sem a ajuda de ninguém, sozinho. Aí vejam, vê, Zé Paulo, sim, aí vê, e frequentemente fazendo bem pouquinho esforço, mas, né, porém, né, o que lhes falta é vontade. O que falta é vontade. Ah, com poucos fazem esforços. Com pouquinhos fazem esforços. Porque Chico Xavier dizia assim: a tentação é você ser perseguido no meio da rua por um cachorrão enorme, com a boca babando, você correndo na frente, ele correndo atrás, mas você está torcendo para ele lhe pegar. O cachorro é a tentação. Porque quando ele lhe pega, é gostoso. Quando ele lhe pega, lhe dá prazer. Quando ele lhe pega, faz bem a você. Mas você sabe que tem que fugir dele, você corre. Mas você, de vez em quando, dá uma tropeçadinha de leve nos seus próprios pés, só para ele lhe pegar. E você arruma uma desculpa ali. E depois começa a corrida de novo. Então, a grande mensagem que ele passa em todos esses livros é assim: a vontade. Esse é o grande segredo. E é um patrimônio que, quando a gente desencarna, quando a gente começa a dominar o desejo e a vontade, ele não volta. Você vai para o plano espiritual, leva a sua inteligência, o domínio da sua vontade, tudo que você aprendeu culturalmente, vai com você, não fica preso no cérebro que apodrece. Vai com você porque você é o espírito. E quando você reencarna, está contigo também. É um patrimônio que é seu. Então, o domínio da vontade é um patrimônio de aquisição legítimo. Para reforçar o que está no Livro dos Espíritos, o que solicita o nosso irmão, tema da noite de hoje, Manuel Filomeno de Miranda. Aí vem Emmanuel no livro Pensamento e Vida, vejam, 1958, muito antes do trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, né? 1958, livro Pensamento e Vida, capítulo 2,
chamado Vontade. Um livrinho pequenininho, como esse aqui, ó, pequenininho assim. Cada página é uma lição. Aí Emmanuel, para tentar explicar melhor aquilo que estava lá no Livro dos Espíritos, diz o seguinte: ele pede para a gente comparar a mente da gente como uma empresa. E a empresa tem os setores, né? Então ele diz assim: comparemos a mente humana a um escritório subdividido em diversas seções de serviço. Vamos ter o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, tudo que a gente deseja no mundo, né? Material, moral, né? Os certos e os errados, tudo está ali no bloquinho do desejo. É onde a gente tem os projetos de vida da gente. Aí ele fala do departamento da inteligência, o departamento da inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. Tudo que a gente aprende, né, intelectualmente, ele fica no setorzinho da inteligência. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal, e ele diz assim: é no departamento da imaginação que nasce toda a sensibilidade. Ele diz: dada a sensibilidade das crianças que têm alto potencial desse departamento expandido. Ao longo do nosso nascimento, crescimento e morte, né, esses departamentos eles vão crescendo e diminuindo, ou vão se tornando mais consistentes ainda, dado ao que a gente traz da última encarnação para cá. O departamento da memória que simplesmente, né, arquiva as súmulas da experiência, né, vivências aprendidas, e ali está também escrito os nossos medos, né, as nossas restrições, estão todas ali, ainda que definem o investimento da alma. Aí ele segue dizendo o seguinte: então, a vontade, ela é o gabinete de gestão desses setores, né? Do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. A imaginação, a vontade é o chefe, porque nela está o senso ético da gente. A diferença, a ética, né, não é fazer o certo, né? A vontade vai dizer se eu devo fazer o certo ou se eu devo fazer a coisa certa. Existe uma diferença. O certo é que toda vez no sinal vermelho você pare. Mas se você estiver socorrendo alguém, você vai parar, olhar e vai queimar o sinal. Tem uma diferença entre fazer o certo e fazer a coisa certa, né? Então, o departamento da vontade, ele vai disciplinar todos esses outros. O nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda é um espírito completamente dedicado aos assuntos de obsessão e desobsessão. E ele sempre vai na causa raiz do problema. Lá na causa raiz. E quando ele pede que a gente domine a nossa vontade, ele vai com muita técnica, com muito exemplo para colocar para o nosso redor. Quando a gente não tem uma vontade ativa, o departamento do desejo ele se rebela. Ele faz o que ele quer. E aí você começa a se embrulhar encarnações, né, séculos que vêm. Você deseja alguma coisa que não é sua e você faz o possível para tê-la. Você deseja algo que vai ser muito prejudicial a muitas outras pessoas e você vai ser uma pessoa corrupta, um desonesto e por aí vai. Então, o departamento da inteligência, ele vai poder aprisionar você em outras criminalidades maiores, né? Como uma participação mais intelectual. A imaginação, ela pode se contaminar e vai criar muitas sombras no seu caminho. Então, a vontade, ela serve como um senso ético muito forte para disciplinar todos esses setores que existem aí. Só que lá em 1958 também, né, Chico psicografou um livro chamado Ação e Reação. E contava lá no livro Ação e Reação uma outra coisa que está distribuído na totalidade da obra do Manuel Filomeno de Miranda, né?
ele diz assim: qual é a técnica que o espírito obsessor usa para se vincular com tanta força no obsediado? Existe. Ele fala: existe. Aí vai André Luiz e os mentores investigar, né? E eles trazem para a gente nessa obra dizendo o seguinte, né? Que existe realmente uma coisa que se chama o desejo central de cada um. Cada um aqui, encarnado e desencarnado, tem um desejo central na vida. Um desejo que é absolutamente central. Que pode ser fama, beleza, sexo, dinheiro, benevolência, indulgência, perdão. Todo mundo tem esse desejo central. E a maior parte do trabalho do obsessor é descobrir na sua intimidade qual é esse desejo central. Porque é ali que ele vai trabalhar. É ali que se encontra o plug que ele vai se conectar na gente. Então, é uma pequena parte, né, do trecho aqui, ação e reação, lá no capítulo 8, é o seguinte: eles aprenderam essa técnica nas escolas dos Vingadores. Vejam, mundo espiritual, do lado negativo ou do lado positivo, ele é muito organizado. Então, existem escolas profissionalizantes para obsessores? Existem. É ali que se formam as ações do mal. São mantidos por inteligências criminosas. A técnica, ela consiste em, ele fala o nome da pessoa do livro, né? É exacerbar em Luiz o sentimento de apego ao dinheiro. A história que conta no livro é de que um irmão tramou a morte de outro irmão para ficar com a herança. E ele se comprazia ali na herança, no dinheiro, né? Ele guardava o dinheiro, cheirava o dinheiro, né? E tinha todo um ritual dele apreciar o dinheiro. Então, os espíritos usavam daquele desejo central dele na vida, porque é ali que tinham acesso a ele. E toda a trama se envolve ao redor desse desejo central. A técnica parte do pressuposto de que todos possuímos, além desses desejos imediatistas comuns, um desejo central, que eles chamam de tema básico na vida da gente. E dos interesses mais íntimos que a gente não conta, nunca contou para ninguém. No caso de Luiz, era a avareza e a cupidez. Então, em todo o processo obsessivo complexo, a conexão nossa com o plano espiritual, ela vai estar sempre vinculada nesse desejo central da vida da gente. E se a gente não tiver o interesse, ou como Kardec fala lá, né, a vontade bem direcionada para usar da inteligência interpessoal, de se observar, de se conhecer, de ver qual é esse tema central que cada um tem na vida, a gente nunca vai conseguir se desvencilhar. Daí o motivo pelo qual muitos processos obsessivos eles vão ao extremo e varam as existências aí. Porque o acesso nesse desejo central, ele não reseta quando a gente desencarna, ele continua. E às vezes até se amplia, ele fica mais denso e mais solidificado. Muito mais. Painéis da Obsessão é um livro que eu tive que ler umas 3 vezes para poder absorver. E se eu ler mais 10, sempre vai ter uma coisinha lá diferente. Eu faço muito trabalho dentro do movimento espírita, não é pouco não. Quem trabalha comigo sabe. E até hoje eu tenho processos obsessivos. E não são poucos. São muitos. Não são poucos. O acesso está se tornando cada vez um pouquinho menor. Basta passar um dia sem calibrar o sensor mediúnico que eles conseguem acessar. Um dia só. Aquele velho orai e vigiai, ele não é brincadeira não. Não é de jeito nenhum, é uma recomendação muito valiosa. Cada um responde sempre pelos seus atos.
respira no clima da paisagem que elege e na qual se agrada em permanecer. Muitas vezes a gente tenta levar ajuda para as outras pessoas, faz um esforço imenso para levar essa ajuda para essas pessoas, ou às vezes buscar para o caminho da gente, e aquilo não consegue se efetivar numa melhora, simplesmente porque é o despertar de cada um. Quando ele fala, cada um responde pelos seus atos, eu escutei isso já. Uma cartinha psicografada. Vim aqui pedir ajuda para uma pessoa. Mas a própria espiritualidade disse que era ela, não era comigo. Cada um responde sempre pelos seus atos. Vale a intenção de se preocupar com os outros? Vale. Continue nisso. Mas não se frustre nunca se a ajuda não for aceita. E o pior ainda, né, é que a paisagem que a gente elege permanecer, a condição que a gente quer ficar, é uma escolha sempre nossa. O ar que você quer respirar é você que diz. Se está tocando um fogo do outro lado da rua e você quer respirar a fumaça, eu quero ir, quem vai me impedir? Mas não vá não, mas eu quero ir. Você vai. A vontade disciplinada e o hábito da concentração superior armam o homem para contra 1000 vicissitudes. O ponto, né? Vontade disciplinada. É você saber que tem uma lista de coisas que você gosta de fazer, que não faz bem a você, e você tem que manter a vontade disciplinada para não realizar. Como dizia Paulo de Tarso, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se me é lícito fazer, mas eu não devo fazer porque não me convém, é a sua vontade disciplinada de não realizar, o domínio daqueles departamentos da sua mente, que vai lhe impedir de cair no erro, que vai lhe impedir de dar o plug para quem quer se vingar de um mal que você fez. Esse daí. Desperta, em definitivo, para os teus deveres. Em alguns livros do Manuel Filomeno de Miranda, um livro sim, outro não, a gente sempre percebe, no final de uma história muito difícil, a presença da mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Às vezes aquelas histórias extremamente difíceis, sabe? Daqueles que têm muita força em permanecer no mal. Aí lá pelo finalzinho da obra, a gente vê ali a presença da nossa grande irmã Maria, a mãe de Jesus. E em dos discursos dela, numa dessas obras, né, eu recortei essa frase, que se fala no livro, e se é para a gente ler, é para a gente. Desperta, em definitivo, para os teus deveres. Nem sempre poderemos intervir em teu favor. Os teus atos próximos serão os teus advogados do futuro, ou os teus acusadores. É a gente que escolhe através do domínio da nossa vontade. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Esse relógio, ele não me ajuda. No caso de obsessões, não são poucos aqueles que, logo que melhoram, abandonam a disposição para o trabalho e o progresso, para correrem de retorno aos hábitos vulgares em que antes se compraziam. Estou resolvendo um processo obsessivo na minha vida, 3 anos tratando, estou livre, voltei para os vícios de novo, voltei para os maus pensamentos, voltei para as más companhias, o processo volta inteiro. Porque o meu desejo central, mal disciplinado, ele retornou. Porque eu não tive vontade suficiente para segurar ele. Não tive. Ele volta inteiro. Por isso que ele diz assim, né? No campo das obsessões,
Vejam, são poucos os que melhoram e continuam ali no caminho disciplinado da conquista daquilo que se melhorou. Um hábito vulgar é todo hábito que vai sempre puxar pelas imperfeições que a gente tem. Todos eles, absolutamente todos eles, vão puxar pelas nossas imperfeições. Numa dessas obras, eu acho que Obsessão e Loucura, se não estiver enganado, ele conta uma história que se decorreu lá pelo ano 1830, 1835, né, de uma família que àquela época, né, ainda existia a escravidão e era uma jovem senhora, morava numa grande fazenda, cheia de empregados, e um senhor que tinha um comércio, né? Ele viajava, passava muitas semanas fora de casa. Nesse período ele passou mais do que alguns anos fora de casa, sempre mandando recados, mandando cartas através dos sistemas de correio que existiam naquela época. E ele, num desses regressos, ao jantar na mesa da sua casa, ele comenta com a esposa, né, a senhora de tudo lá, né, de uma jovem escrava que havia crescido, porque quando ele tinha viajado, ela estava com 11, 12 anos e ela já estava com 15 anos. Ele comentou sobre o corpo dela, que a menina já tinha seios grandes, já tinha um quadril largo, e essa mulher se encheu de ciúme doentio, porque já tinha meio que um hábito obscuro dos senhores de engenho frequentar as senzalas no meio da noite para estuprarem as jovens, né, escravas, né? Já tinha esse hábito disseminado. E naquele instante ela entendeu que ele iria fazer isso com a jovem. Absolutamente não fez nada, porque tinha que descansar e ia viajar mais algumas semanas, que já tinha mais ou menos uma data para ele voltar, né? E ele viaja, né, na data que haveria de voltar. Ele chegou no meio da madrugada e na hora do almoço, né, a mulher serviu a refeição. Ele elogiou muito o almoço no final da manhã e perguntou que comida era aquela, que era diferente, né? E essa mulher, ela simplesmente matou aquela jovem e serviu a carne para ele. E a parte que ela serviu no prato dele foi justamente os seios da menina, né? Serviu os seios dela, bem temperado e etc. E ele elogiou, mas depois que ela contou que carne era aquela, né, ele vomitou a comida e que ali, igual novela, corta a cena, né? Aí a cena agora é de um casal residindo no Rio de Janeiro, né, na mesma cidade, indo pegar o irmão do homem no hospital que ficava numa parte da serra no Rio de Janeiro. Eles estavam subindo a serra num caminhãozinho de carga. A mulher estava grávida, né? E eles estavam ali felizes indo buscar o irmão. Esse homem, vida passada, era o fazendeiro que tinha comido os seios da menina, né? Essa mulher era a esposa que tinha matado a menina, e a menina ainda não havia se reencarnado, porque ela queria se vingar. Ela queria vingança. E já se passaram, né, assim, quase 100 anos, e ela já tinha passado por todas as escolas, né, técnicas de obsessão e de manipulação, tudo que a gente pode imaginar lá. Então ela estava junto com mais ou menos uns 25 outros espíritos.
E estava tudo tramado para acontecer um acidente de trânsito exatamente naquele dia. Tudo tramado, tudo articulado, né? Eles iam subir a serra, ia pegar o irmão, e quando descesse, iria acontecer o acidente. O irmão estava com tuberculose, e assim aconteceu, né? Só que o que o nosso irmão Manuel Filomeno iria deixar para a gente, não é o interessante da história, mas são os detalhes, né? Os detalhes. E ele conta assim, primeiro detalhe, que dentro da boleia daquele caminhãozinho, existiam um homem no volante, uma mulher grávida do lado, e 26 espíritos ali junto com eles. Ele descreve a cena como se tivesse todos espremidos ali dentro do caminhãozinho, né? E ele chama a nossa atenção, né, para o que se desdobrava ali dentro. Uma que o motorista havia tomado meia garrafa de aguardente antes de sair, que fazia parte do plano, porque ele tinha um hábito de tomar, né, um pouco de álcool todo dia de manhã. Só que ele estava feliz que naquela época morria muita gente de tuberculose, o irmão havia se salvado, ele tomou uma dose, tomou outra, e tomou ali quase meia garrafa de aguardente, estimulado pela espiritualidade que estava ali, querendo promover, né, o desencarne dele. Então, botaram ali um irmão, né, viciado em álcool, vários, para estimular nele o desejo, fazia parte da equipe. Pegaram o irmão descendo a serra, né? Um daqueles espíritos tinha uma técnica muito aprimorada de se materializar. Então ele se materializou na estrada, o motorista virou o volante e caíram lá no precipício. E ali, né? E ali desencarna inicialmente a mulher. No ventre dela, né, que ela estava grávida, estava ali tentando reencarnar o executor, né, que a mulher, quando ela era dona da fazenda, não foi ela que cortou, teve alguém que executou lá, que era aqueles que tomavam conta dos escravos, né? Ele estava ali, ele também desencarnou junto, ela também desencarnou, o marido também desencarnou, e o irmão ali meio que se salvou, parcialmente, com algumas lesões. Mas o que ele chama a atenção é assim: nós estamos constantemente, né, em contato com um plano espiritual que quer o nosso bem e um outro que não quer tanto. E por que a gente não percebe isso, né? Aí ele traz esse tema aqui: a manutenção do sensor mediúnico que todo mundo tem. Porque quando você estiver na companhia espiritual de alguém que é contrário à sua energia, você vai perceber. Essa vontade de beber não é minha. Essa vontade de fumar não é minha. Essa vontade que eu estou desejando isso não é meu. Ele bota lá assim: existem várias formas de se calibrar esse sensor mediúnico. A prece, o hábito da oração, o pensamento reto, as conversas saudáveis. Isso que a gente faz aqui, a prática da religião, independente da igreja que for, desde que torne você uma pessoa melhor. Então, essa conexão com Deus diária é que mantém esse sensor mediúnico, que vai sempre alertar você, porque o mundo espiritual ele está aí para ajudar. A gente é igual Wi-Fi, né? Quando a gente está perto, o sinal fica todo cheio. Quando você vai se afastando, vai caindo nas barrinhas, vai caindo. O sinal fica fraco, desconecta. Essa distância é a gente que escolhe, não tem outro. Não tem outro. Um outro item que muitas vezes a gente enxerga as enfermidades como coisas muito ruins na vida da gente. A enfermidade sempre vem como castigo, é uma coisa que maltrata, é uma retaliação de alguém, mas
Uma dessas ocasiões, loucura e obsessão, eu acho que é loucura e obsessão, o Manuel Filomeno de Miranda acompanha um jovem que simplesmente saiu de casa porque queria independência, queria a distância dos pais, queria viver a vida dele, né? 18 anos. E fugiu de casa, deixou a cartinha lá e se foi. E queria aprender a cantar, comprou uma guitarra, e era paz e amor, maconha todo dia, né? E depois aparecia uma droga um pouquinho mais pesada, ele morava junto com outras 3 pessoas, e ele tinha um espírito que era muito simpático a ele e queria ver o bem dele. E chamava a equipe de onde o Manuel Filomeno fazia parte, para examinar aquele caso e ver qual era a solução que podia fazer para levar aquele menino de volta para casa, né? E chamam um mentor que era especializado em entender cabeça de espírito com encarnação jovem. Aí o espírito diz assim: a solução vai ser uma enfermidade auxiliar. A gente vai colocar uma tuberculose no pulmão dele. E a tuberculose, ele tem um senso de preservação da vida muito forte. Então, a gente vai fazer a implantação desse bacilo nessa noite. Eu lembro quando eu era aluno da Escola Técnica Federal aqui, eu estudava Química lá, e uma vez a gente fez um trabalho, pesquisa microbiológica no metrô aqui. A gente ia para o metrô e fazia suave nos apoios de mão do metrô, das portas, aí a gente encontrava tudo que podia ser de contaminação microbiana, encontrava ali. Então, o corpo da gente tem, né, de forma natural, na pele, no intestino, tudo que é lugar, mais ou menos 2 quilos, 2,5 kg de micróbio, né? Então, nós somos rodeados de uma quantidade de micróbios que está aí à nossa disposição para o bem e para o mal, e a gente vive em equilíbrio com eles, né? A espiritualidade achou necessário abrir uma portinha para entrar um bacilo de Koch e o menino adquirir tuberculose. E não deu outra. Naquela noite veio um espírito mais ou menos especializado e fez por onde, né? Ele já tinha acesso, porque tinha pouca higiene no lugar que ele morava, né? Era muita coisa compartilhada. Alguém foi na rua, beijou alguém que tinha tuberculose e foi em casa e tomou água no copo, e a água do copo o outro tomou e foi parar nele, ali a tuberculose. E ele começa a tossir, né? E os sintomas de febre, uma semana já está ali todos os sintomas. E o que é que ele faz? Volta correndo para a casa da mãe. Volta correndo para a casa da mãe. Não tinha dinheiro, voltou andando, pegou carona num caminhão, pegou carona num outro caminhão, e ali varou uns 500, 600 quilômetros e regressou para a casa da mãe. E em regressar para a casa da mãe, né, a mãe cuidou ali da tuberculose, né, internou e remédio, e o tratamento da equipe não parou, porque tinha uma pessoa, uma amiga de infância, inspirada a levar uma mensagem evangélica para ele. Então a equipe foi lá na casa da amiguinha, né, plantou na mente dela a lembrança dele. Aí a amiga pergunta para a mãe, aí a mãe diz: ele voltou para casa, mas ele está doente, tuberculose, não vai lá. E a menina não para de pensar nele, porque a equipe espiritual inspirava. Ela pegou a Bíblia dela e foi ler para ele através da janela lá. Leu uma passagem, carta de Paulo, e deu a Bíblia de presente para ele. E dali a um tempo ele se tornou evangélico. Esqueceu aquelas histórias, né? E vida nova. E vida nova. Dado o merecimento dele em receber aquilo que o Manuel Filomeno de Miranda chama de enfermidade auxiliar.
Muitas vezes a gente precisa, né? Como dizia Buda, né? Buda comparava o ser humano com um cavalo. Ele dizia assim, ele falava observando a natureza, né? Dizia assim, existem cavalos que basta o estalar do chicote no ar. Já viram algumas pessoas conduzir cavalo assim? Estala assim, ó, tá. E o cavalo vai com barulho. Existem outros cavalos que tem que dar um toquezinho leve com o chicote. Existem outros que precisam de uma chicotada um pouco mais forte. E tem alguns que tem que rasgar a carne assim, para ele poder se mexer. Cada um de nós precisamos de um tipo de enfermidade auxiliar diferente. E se tiver um merecimento, a gente recebe. Se não, os enganos e os erros, os tropeços, eles vão ali, mundo afora. Pode ser que seja no âmbito físico ou no psicológico, mas a enfermidade auxiliar ela pode ser ali plantada. E se você tiver esse merecimento, pode ter certeza que tem uma equipe imensa ali para lhe auxiliar nisso. Imensa. Essa foi a última obra do nosso irmão aqui tema da noite de hoje, o Manuel Filomeno de Miranda. Do rumo de regeneração, que fala aí da pandemia, né? Os bastidores, né? A pandemia começou aqui pra gente mais ou menos ali, né, em fevereiro, por aí, mas toda a equipe espiritual imensa já estava totalmente organizada, já em meados de agosto de 2019, estava todo mundo nos seus postos já, esperando só, como ele fala lá, né, as trombetas tocarem. Tudo organizado pelo governador da terra, o Jesus Cristo. Né? É um livro fantástico, maravilhoso de se ler. Mas que não é para satisfazer a curiosidade, não. É para a gente olhar das lições e implantar na vida da gente. Porque o que ele mais faz lá é dar exemplos de causa e efeito. Causa e efeito. Espíritos que simplesmente contraíram o Covid porque queriam se internar no hospital porque tinha comida. Comida. Só por isso. Eu passava muita fome em casa. E sabia que se ficasse internado, tinha comida no hospital. E aí ele chama a atenção da gente. Por que dessa necessidade? Se o vizinho do bairro seguinte jogava sacos e sacos de comida no lixo. Então ele começa a chamar a atenção da gente, né, da nossa missão como ser humano. Então ele chama a atenção sempre para os espíritas se tornarem cidadãos. O espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso e ao seu trabalhador, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Ele não fala que é para com a nossa vida, não. É a vida, sim, como um todo, né? Seres humanos, animais, meio ambiente, principalmente. A vida como um todo, né? Como entendia Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não é fazendo uma homenagem, mas transmitindo o que, se fosse ele tivesse aqui, ele ia transmitir mais ou menos, né? Conforme o entendimento do Cristo, né? O cuidado de cada um tem que ter consigo mesmo, de se observar, de se analisar, de servir ao próximo, de se engajar e se preocupar com o seu progresso. Se eu falei alguma coisa aqui que foi de contrário à doutrina dos Espíritos, foi meu, não foi da doutrina, tá? Foi da minha imperfeição. Que Deus, Ele possa abençoar cada um aqui e manter todos nós nesse clima de comunhão com Ele. Alguém quer fazer a prece? Então, Manu vai fazer a prece. Eu dou sempre esse presente a você que ela gosta. Né, mamãe? Ela gosta.
Sim, o passe é coletivo. Passe é coletivo, minha gente. Coletivo? Individual. Ela se enrolou igual a mim. Boa noite a todos. Vamos nosso pensamento ao alto, agradecemos a Deus pela noite de hoje, pela palestra, por todos os ensinamentos que foram repassados, que a gente possa refletir, internalizar nos nossos corações e que assim essa paz que está nesse ambiente seja levada junto com a gente para os nossos lares, que elas também cheguem a todos que estão assistindo através da nossa live e que assim pedimos também que Maria Santíssima nos cubra com seu manto sagrado, trazendo muita esperança, muita fé e muito amor para as nossas vidas. Assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos agora esperar com calma, né, com paciência, com passe, evitando sempre conversa, né, movimentação, para não atrapalhar o trabalho que vai se desenvolver a partir de agora. Né? Pensar sempre no bem, agir no bem. E enquanto a gente está aqui assistindo, muitas vezes a mente da gente ela viaja em temas próprios da vida da gente. Né? Então, nesse momento, é o momento que a equipe espiritual está visitando a gente. Então, mantenha essa reflexão que vai ser proveitoso. Muita paz a todos.